Você já sentiu dificuldade na hora de fazer conversão de unidades e utilizar prefixos? E se eu te disser que existe um programa que pode te ajudar muito com isso? Agora, pessoal, vamos observar então utilizar aqui o SMAT Solver para utilizar fórmulas relacionadas à física. Então vamos adicionar aqui um texto, documento para fórmulas de física. Física 1, né? Vamos trabalhar com esse ramo, com esse patamar agora, né? Então vamos lá. Quais são então o que a gente precisa trabalhar aqui? Nós podemos trabalhar com unidades de comprimento, que são unidades de medida, e que nós vamos chamar aqui de distância. Então vai ser o nosso x. O nosso x, vamos definir ele, né? Vamos colocar então aqui o nosso x. Vamos fazer a definição dessa variável, vamos colocar aqui como metros, que é a unidade do sistema internacional. Vamos lá, então vamos aqui, unidades, vamos ver, inserir, unidades, distância, vamos procurar aqui distância, densidade linear, comprimento, e vamos procurar agora aqui metros, metro. Pronto, já encontramos aqui. Feito. Agora, então, a nossa segunda unidade, vamos calcular aqui uma velocidade média, vamos calcular a unidade de tempo. A unidade de tempo, vamos colocar ela em segundos. Então, vamos colocar aqui o nosso t e vamos colocar 1 aqui de segundos. Vamos em inserir unidade e vamos agora procurar o tempo. O tempo está aqui em segundos. Pronto. Já temos o nosso tempo aqui em segundos. Agora vamos calcular então essa velocidade. A velocidade, vamos calcular aqui a velocidade média, como sendo então a nossa distância dividido pelo tempo. Então vamos colocar aqui a distância, que é x, dividido pelo tempo, que é o t. E vamos apertar um igual. Veja que, olha só que interessante, ele já calculou aqui para a gente. Que brincadeira nós podemos fazer agora? Nós podemos fazer uma brincadeira no seguinte sentido. Vamos alterar essas unidades e vamos verificar como que ele vai converter para a unidade do sistema internacional sozinho. Né? Vamos tentar fazer isso de forma automática. Automática não, mas vamos converter no final para a unidade que a gente quer, que é metros por segundo. Então vamos alterar essa unidade, vamos colocar aqui em quilômetros, unidades, pronto, comprimento, vamos colocar aqui então em km. Colocamos aqui em km, veja que aqui embaixo ele já alterou para km. O tempo, aqui vamos passar para horas. Horas, vamos lá, horas, função, unidades, tempo. Agora vamos procurar horas aqui. Pronto, temos aqui. Então, ele fez o mesmo cálculo, a gente não alterou os valores e ele continuou dando hora 10, mas agora em quilômetro por hora. Então vamos observar como fazer agora quando as unidades não são exatamente aquelas do sistema internacional. Então quando você preenche as unidades que não são do sistema internacional, na hora de você fazer os cálculos, vamos anunciar aqui as variáveis x2 e t2, vamos apertar aqui o igual, veja que nesse caso como a gente copiou, né, ele vai ter a mesma formatação. Nós vamos colocar aqui as unidades que a gente fez o cálculo aqui. Então, como é que a gente faz isso? É simplesmente vai no segundo. Veja que aqui abriu duas caixinhas negras, pretas, né? A gente vai aqui
na segunda e preenche a unidade que a gente quer. Como a gente preenche isso? Aperta o apóstrofo e digita a unidade que a gente quer. Veja então que ele manteve aqui a unidade que a gente quis. Se a gente quer converter então para as outras unidades, para a unidade do Sistema Internacional, simplesmente veja que ela não está mais quadrada, ela está redonda, então é de unidade. Colocamos aqui o M de metros e abaixo vamos colocar o S de segundos. Pronto, fez aqui o cálculo para... Nos fez aqui então o cálculo. Vimos aqui então as unidades de tempo e segundo. Agora vamos observar então as unidades de aceleração, que é uma outra unidade que a gente pode estar trabalhando, né? Então, o que que nós temos aqui? A fórmula, quando a gente fala de aceleração, estamos falando então de uma velocidade instantânea, né? Então, vamos trabalhar aqui com uma aceleração g, vamos defini-la aqui. Vamos ver se ele vai ter essa constante. Vamos vir aqui nas unidades, inserir unidade. Vamos ver aqui aceleração. Veja que a aceleração da gravidade ele possui já essa unidade. Ó, então ela já está aqui. Né? Precisamos trabalhar em defini-la? Não, ela já está aqui. Metros por segundo ao quadrado. Né? Então, o que que vamos trabalhar aqui? Vamos definir aqui uma equação. Que equação vai ser essa? Vamos trabalhar, vamos ver qual das equações vamos escolher. Vamos trabalhar então com a equação da distância, né? Da distância em função da aceleração instantânea. Vamos lá. Vamos mapear aqui que a nossa velocidade, a nosso comprimento inicial é zero, a nossa distância inicial é igual a zero. Vamos fazer a soma aqui agora do segundo termo, que vai ser a aceleração. Vamos definir aqui a aceleração, né? A, dois pontos. Vamos ver se ele vai entender. Ele não entendeu, a gente bulou aqui um pouco o sistema também, né? Vamos botar aqui o A de aceleração, pronto, agora ele entendeu. O A vezes o t ao quadrado, vamos usar aqui o t2 para não ficar em segundos, t2, aí vamos colocar então ao quadrado, pronto. Ah, se eu não quiser colocar ao quadrado por ali, eu posso vir por aqui, né? Nessa etapa aqui. E aqui agora a gente pode colocar todo mundo entre parênteses e dividir por 2. Vamos ver o que, que ele fez. Já fez, já foi aqui então para a próxima página. Então agora nós podemos então observar como é que vai ser essa unidade, como é que ele vai sair aqui. Opa, ele já saiu aqui em metros. Né? Já saiu aqui em metros, vamos ver quanto é que estava aqui. Nossa, aqui estava 1 hora, né? Vamos deixar só t, que daí é segundos. Ó, também já saiu aqui em metros. Se eu quiser outra unidade, então o que, que a gente faz? Vem aqui e muda para... Não posso simplesmente digitar, veja que ele vai dar erro. Aperto o apóstrofo, ele vai virar um redondinho e aperto, isso significa inserir unidade, aperta quilômetro, ponto, pronto. Ele mudou aqui para quilômetro. Ó, em quilômetro dá um número aqui. Né? Então aqui você pode inserir várias fórmulas, fazer a definição então da aceleração como uma constante. Você não quer definir como A, aceleração como A, você simplesmente carrega essa constante aqui, né? E consegue fazer os cálculos. E veja que, como a gente tem aqui o t em horas, se eu quiser aqui em outra ainda o tipo de unidade, eu consigo estar alterando. Tá? Agora, para o pessoal da elétrica ou física 3, o que, que nós podemos estar fazendo aqui? Vamos inserir então um texto, podemos usar as aspas ou simplesmente vir em inserir. Vamos lá. Unidades, conversão
para eletricidade. Vamos escrever aqui eletricidade, física 3, o pessoal da engenharia elétrica, então, né? O que podemos definir então aqui? Vamos falar então de tensão, vamos escrever e definir aqui o nosso V dois pontos iguais, vamos dizer que a tensão então é igual a 10, apóstrofo, que é a inserção da unidade, e vamos definir aqui o V. Opa, volts, olha só que legal. Agora vamos para a corrente, né? E vamos calcular a resistência. O I é a nossa corrente, 2 pontos. Vamos escrever então a nossa corrente igual a 2 amperes. Vamos colocar o apóstrofo, apareceu o símbolo da unidade, colocamos o A, que é a unidade de ampere. O cálculo que vamos fazer agora, qual será? O cálculo vai ser o cálculo da resistência ôhmica. 2 pontos, vamos lá, vamos fazer V dividido por I e vamos verificar se a unidade vai estar correta. Veja que a unidade está em ohms, né? Perfeito, é isso aí. Para a gente continuar, deixa aqui. Beleza, o que podemos calcular ainda? Podemos calcular a potência. Vamos calcular a potência aqui. Potência, podemos defini-la como V vezes I. V vezes I está aqui. V vezes I. Opa, deu aqui a unidade em watts. Perfeito. Já deu aqui a unidade que a gente precisa. Ó. Não precisamos nem converter nada. Né? O que podemos colocar ainda aqui? Bom, se em vez de trabalharmos aqui com volts, colocarmos milivolts. Tá? Milivolts significa o quê? Significa 10 vezes 10 elevado na menos 3. Vamos ver. Ó. Então, se eu quiser saber aqui exatamente, olha só. Então, esse aqui é um prefixo, né? Assim como K equivale a 1000. Olha só que legal agora. Se eu simplesmente colocar isso antes da unidade, ó, se eu disser que é K é 1000. Então, vamos até botar um aqui, ó, que daí fica mais fácil, né? K equivale a 1000. Então, se eu quiser utilizar o K, né, eu posso colocar o 1. O K significa 10 elevado na 3. Se a gente quiser trabalhar com o número, ó, é 1000. Então, ele vai considerar que é 1000, é outra forma apenas de escrever, e vai continuar aqui calculando. A corrente, vamos dizer que é miliamperes. Pronto, vai continuar aqui fazendo o cálculo. Então, agora nós inserimos, além de fazer a conversão da unidade, utilizar os prefixos. Né? É o quê? Eu sei quais são. Né? É o K, o M de milho, quais são os outros que nós podemos estar utilizando. Até vamos escrevê-los aqui, então, a gente consegue fazer essa dinâmica agora aqui. Nós temos o K, acima do K nós temos o mega, que é o M. Veja que ele deu aqui o valor, vamos ver se ele vai mostrar aqui. Se não é assim, nós vamos lá e nós vamos descobrir quanto é que é, como é que é. Vamos vir aqui em unidade, vamos lá em tensão, tensão, talvez não esteja aqui em tensão, esteja em potencial. Vamos ver como é que está escrito aqui. Potencial, beleza. Ah, olha só o que tem aqui. Tem K, tem volts, tem coisas aqui que não estão definidas, por exemplo, mega. Mas tem aqui o micro, ó, tem o mili, tem o nano, o pico e o K. Então nós sabemos que o micro é esse uzinho virado, mas ele é a letrinha mi. O M é o mili, o N é o mili, é o nano e o P é o pico. Então vamos lá. O mega não temos, já descobrimos aqui, não tem ali cadastrado. Então vamos fazer aqui o mi, nós vamos ter que usar essa letrinha, né? Ó, o mi, nós vamos usar essa letrinha aqui. Vamos ver. Ó, pronto. 1 vezes 10 na 6.
Vamos começar de baixo então para cima, né? Depois, acima disso, nós temos aqui o milli. Depois, a gente não precisa ter nada, né? Sem prefixo nenhum. Só o 1. Depois o K. E agora vamos testar o mega novamente. Vamos ver o que vai acontecer. O mega é o Mzão. Eu não sei se ele entendeu muito bem aqui. Ele não entendeu, não. Né? Ele entendeu que o M é uma unidade. Então, o mega aqui do volts ele não está cadastrado. O que nós podemos fazer ainda aqui? Utilizar o pico, né? A gente viu que ele existe aqui. Então, vamos utilizar a letra P, que é a mesma coisa. Ah, tem o P e o nano ainda para a gente utilizar. Então, vamos digitar aqui para mostrar. O pico nano, vamos começar com o nano, né? O nano é vezes 10 na menos 9. E o pico, então, é vezes 10 na menos 12. Tá? Quando que eles são bem úteis? Quando a gente precisa utilizar números muito pequenos, aí utilizamos aqui, então, os prefixos. Né? E veja que é muito fácil. Além de fazer, então, a conversão das unidades, podemos já utilizar os prefixos. Isso nos auxilia muito para fazer os cálculos, sem precisar ficar pensando em como fazer essas conversões e se perder aqui nas unidades de dividir por 10 e multiplicar por 10.